No assunto de hoje, vamos falar de saúde bucal. Algumas alterações funcionais da nossa dentição podem comprometer em muito a qualidade de vida de todos nós. No início do programa eu falei uma sigla, ela é fácil, DTM, mas o significado é esquisito, olha lá. Disfunção, até aí tudo bem, depois vem temporomandibular. Vamos entender o que é isso, que tira o sono de muita gente, também identificar a dor orofacial ou orofacial, muitas vezes confundida com uma simples dor de dente. Para nos informar sobre isso, a comunidade convidou o mestre em ortodontia, doutor em reabilitação oral, Bruno Furquim, autor de várias publicações científicas sobre o tema. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui com a gente. Ao invés de viajar nesse final de semana prolongada, ficou aqui porque tem um evento, né? Tem um evento grande lá da empresa de vocês. É verdade, é isso mesmo. Recebendo pessoas do Brasil todo ou só mais aqui da região? De todo o território nacional, graças a Deus. Que bom. Mais da região, mas vem gente de longe também. Nos explique sobre essa sigla que nós falamos aqui e de que forma as pessoas podem identificar alguma disfunção e procurar um profissional. Sim, Val, você falou muito bem, é uma sigla e só por ser uma sigla é um termo ruim, né? Parece um pouco partido político, né? Só um pouco. Então, e as pessoas lembram muito o que é bruxismo, as pessoas sabem o que é bruxismo, é um termo popular, né? É um nome bom, bruxismo, lembra bruxa, né? Então, bruxista, o bruxômalo, né? Então, mas DTM é um nome ruim, mas na verdade DTM é o nome que importa. DTM é a doença. DTM é um termo que engloba um conjunto de patologias, né? Então as disfunções temporomandibulares, que são problemas, patologias que podem acontecer tanto na articulação temporomandibular, por isso o nome, né? Articulação temporomandibular, a ATM, e também toda a musculatura mastigatória. Então é um conjunto de doenças que podem ser agudas ou crônicas, inflamatórias ou não, que acometem a articulação temporomandibular e a musculatura mastigatória. E aí o termo orofacial abrange um conjunto de patologias um pouco diferentes, que são as patologias neuropáticas. Então as neuralgias, as dores quando há alguma lesão no nervo. Então esse nome todo é o nome da nossa especialidade. DTM, né, disfunção temporomandibular, que são dores articulares e musculares, e as dores orofaciais, que são dores, isso é um termo da área, né, que são dores neuropáticas, são dores que acometem os neurônios. E o que provoca? O que não só conseguir identificar, mas o que provoca isso? Eu acabei não te respondendo a primeira pergunta, né, dos sintomas, né? Então, o sintoma mais comum de DTM talvez seja a própria dor no rosto, né? No rosto e na articulação, e também os ruídos, os estalos, os estalidos, né? Então, aquele paciente quando abre a boca tem um estalo, né? Esse paciente pode ter dificuldade para abrir a boca, ter dificuldade para mastigar, para falar, ter deslocamentos na mandíbula, e o que provoca podem ser uma série de fatores, né? No meu trabalho de doutorado, eu avaliei alguns fatores genéticos que podem predispor o indivíduo a ter DTM, mas hábitos deletérios, né? Roer unha, apertar os dentes durante o dia, fazer o bruxismo noturno, traumas, então pancadas, socos, postura, né, deletéria, a pessoa tem uma postura totalmente... enfim, pessoa que dorme de bruço tem mais chances. Então, uma série de... São doenças multifatoriais. É como se a cada momento você estivesse enchendo um copo com uma colher e de repente o copo transborda. Então, é difícil que seja um fator isolado, mas um conjunto de fatores, e por isso que muitas vezes é uma doença de difícil manejo. O paciente procura um profissional, o outro, e às vezes o que acontece é que ele foca em determinado fator etiológico, né? E para que o problema de fato seja resolvido, a gente tem que tentar focar em todos os fatores etiológicos, em todas as possíveis causas para que de fato a doença possa ser curada. Você fala de causas e
já tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais e até mesmo com alguns pacientes que, olha, eu tive num profissional, num dentista, né, como as pessoas chamam, num dentista, e ele disse que a minha diarreia constante pode ser porque eu tenho alguma disfunção. Que eu tenho uma dor de cabeça constante e isso pode ser uma disfunção na minha boca. Que eu tenho dor na cervical e pode ser. Isso é mito, isso é verdade, acontece com uns e outros passam despercebido. Algumas pessoas exageram um pouco, né? Mas existem doenças que classicamente acontecem em comorbidade com as DTMs, né? Doenças importantes. Então, fibromialgia, por exemplo. Então, hoje existe uma discussão na literatura onde, por exemplo, entende-se que a DTM seja uma manifestação da fibromialgia na face, né? Então, a gente sabe que as pessoas que têm fibromialgia apresentam muito mais chance de ter a DTM. Então, alguns trabalhos mostram que a metade dos pacientes que são fibromiálgicos também vão sofrer com dores na face. Então, né? Não é a dor que provoca a fibromialgia. Não, exatamente. Mas a fibromialgia provoca. Exatamente. Provavelmente, alguma característica genética desses indivíduos favorecem tanto a fibromialgia quanto a DTM. A DTM muscular crônica, ela pode ser entendida como uma doença prima ou irmã da fibromialgia, né? Outra doença, por exemplo, as enxaquecas, né? Então, um paciente que nos procura para tratar a DTM e que tem crises de enxaquecas recorrentes, seria muita soberba minha querer tratar essa DTM sem que esse paciente procure o neurologista, né? E de fato resolva as enxaquecas. Então, a DTM pode ser um gatilho para dor de cabeça, mas por outro lado, a dor de cabeça não tratada, essas crises recorrentes de enxaqueca, podem favorecer a dor no rosto, na articulação, na musculatura mastigatória. Outra doença muito comum, só para não me esquecer, são as dores de ouvido, né? Então, um dos grandes referidores para nós, dentistas que trabalhamos com disfunção temporomandibular, são os otorrinos, né? Eles recebem um número muito grande de pacientes que sentem dor no ouvido, mas que depois de uma avaliação o médico fala, olha, não tem nada no seu ouvido está normal, não tem nenhum problema, e ele nos encaminha então para avaliar esse paciente. O ouvido é muito próximo da articulação temporomandibular, então é muito comum que o paciente tenha um problema não no ouvido, mas na articulação, e que ele sinta essa dor no ouvido, por proximidade anatômica, né? Então é uma dor referida, não é exatamente no ouvido, mas ele percebe no ouvido. Então, a gente trabalha muito junto com esses outros profissionais, com o neurologista, com o reumatologista e com o otorrino, definindo, então, esse diagnóstico diferencial. Tá certo. Eu estou conversando aqui com o Dr. Bruno Furquim e logo após o intervalo eu vou fazer uma pergunta que deve ter também tido um cuidado todo especial dentro da sua formação, que é, às vezes nós vamos num profissional para consertar algo e de repente eu desencadio ou é desencadeado uma patologia como essa. Pode ser? Essa é boa. Então tá bom. Logo após o intervalo nós retornamos. Antes de falarmos ou darmos continuidade ao nosso assunto, eu gostaria de perguntar ao doutor que nos visita, já o conheço já há algum tempo, né, Bruno? Né? E ele tem toda a sua formação, eu não tenho como não falar isso, né? Espelhada ou tendo toda uma formação, vendo o seu pai, o Laurindo Furquim, nas suas atividades. E eles construíram a Dental Press. E o 8º Congresso Internacional de Odontologia Dental Press, esse evento que acontece nos dias ou do dia 31 a 2 de maio aqui em Maringá. Fala um pouquinho desse congresso também, que vai reunir muita gente aqui em Maringá. Pois é, Val, virou uma coisa já tradicional, a gente procura fazer mais ou menos a cada 2 anos esse evento, né? Então a gente já recebeu grandes nomes da odontia mundial e a gente continua então com esse trabalho. Esse ano a gente recebe um alemão, o Dr. Benedikt Wilms, que é um cara incrível, trabalha muito com ancoragem esquelética, mini placas, enfim.
E fora isso, sempre tem um nome, né, internacional e todo a grade de professores brasileiros, que é incrível, né? Então, a maioria das pessoas vem, na verdade, para ver os brasileiros. Para ver os brasileiros são bons, né? A nossa odontologia é de ponta. Não deve a nenhum lugar do mundo. Que bom. E parabéns, né? Por tudo isso que vocês estão fazendo, não só para a classe, para a história, para a ciência, mas para Maringá também. Obrigado. Prazer. Nós iniciamos esse nosso bloco fazendo uma pergunta que eu deixei no bloco passado, falando sobre você tentar consertar, às vezes até esteticamente, uma coisa e desencadear uma patologia, né? No caso, a ortodontia. A ortodontia, ela é algo que mexe com a nossa, com a face por inteiro. Uma condução, talvez não tão bem estudada, pode provocar também problemas nas articulações e dores e tudo mais. Val, não é muito comum. O que é mais comum, e estou falando não é para ser protecionismo de classe, não, mas o que é mais comum é que a DTM aconteça, essas dores, esses estalos aconteçam durante a vida adulta, então no início da vida adulta. Então é muito mais comum em mulheres e ela começa a aparecer a DTM no início da fase reprodutiva. Né? Então é muito comum ela começar a aparecer um estalo, uma dorzinha, depois dos 16 anos, próximo dos 20 anos, e muitas vezes coincide com um período onde o paciente está fazendo um tratamento ortodôntico. Mas vários trabalhos, tem um trabalho em inglês muito bacana, que acompanhou esse paciente durante 20 anos, e ele viu que as pessoas que passaram por um tratamento ortodôntico tiveram a mesma prevalência de DTM do que aqueles que não passaram. Então, o que a gente pode concluir? Que, provavelmente, se uma DTM aparece durante o tratamento ortodôntico ou logo depois, que aquilo é uma coincidência de tempo, temporal, e não uma relação de causa e efeito. Agora, é claro que existem alguns tipos de intervenções que podem prejudicar uma DTM. Por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo no dentista com a boca aberta, ela já tem algum problema, isso pode agravar. Então a pessoa teve que extrair um terceiro molar, ou teve que fazer um tratamento endodôntico. Se ela já tem um estalo, ou já tem luxação, enfim, já tem dor, é importante que ela comunique isso para o dentista, mesmo que isso tenha acontecido já há meses atrás ou anos atrás. Olha, eu já tive uma ocasião que eu abri a boca e não conseguia fechar, ou já tive uma ocasião que eu tive muita dor. Mesmo? Algumas pessoas podem travar, isso chama subluxação. A pessoa abre a boca e a gente tem a fossa da articulação e o côndilo. Abre tanto a boca que isso, enfim, desarticula, é uma desarticulação. Muito. Dói bastante e tem que procurar uma pessoa especializada, às vezes um hospital ou uma clínica, para poder fazer essa manipulação, essa manobra, né? Para reduzir, então, esse côndilo luxado, desarticulado. Né? Então, assim, sim, durante alguns procedimentos, a pessoa que fica muito tempo com a boca aberta pode sentir algum desconforto depois. Normalmente é um desconforto transitório, de menor importância. Né? Mas se ela já tiver um histórico de DTM, é importante ela avisar para o dentista que vai daí colocar na balança o que vale a pena fazer. E é medicável? Você toma remédios para ter uma diminuição dos sintomas e dores e tudo mais? O tratamento ele são em várias frentes. Então a gente tem um tratamento periférico com uso de placas intraoral. Que é o que está sendo mais usado hoje ou não? Ela é bastante. A gente quase nunca abre mão de usar uma placa, mas ela sozinha também não é o tratamento mais eficaz. Então a gente tem uma série de possibilidades terapêuticas. Uma delas são as placas intraorais, existem vários modelos e designs de placa. E uma outra modalidade terapêutica que a gente não pode abrir mão é a medicação, né? A intervenção medicamentosa. Então, é muito importante falar sobre isso na televisão, porque muitas pessoas se automedicam. E o campeão de uso são os analgésicos, né? São Dorflex, por exemplo, medicações para dor. E o problema é que a DTM é uma doença que muitas vezes ela se cronifica. O paciente sente DTM às vezes durante 1 ano, 2, tem paciente que sente dor faz 20 anos, 30 anos, e sem conseguir solucionar o problema. Então, quando o paciente se automedica e toma analgésico 3 vezes na semana, 2 vezes na semana que seja, durante vários anos, o seu sistema endógeno que combate a dor, que pode modular a dor, ele fica totalmente preguiçoso.
Então, a medicação, a automedicação equivocada pode facilitar esse processo de cronificação. E é muito importante também, já que você fala da televisão, os cuidados com o Dr. Google, né? Sim, sim. As pessoas, vai lá e procura. Sempre tem um dizendo que foi bom isso, foi bom aquilo. Então tem que tomar muito cuidado, que isso daí é um fator que desencadeia um hábito de automedicação bastante preocupante também, né? Sem dúvida, né? O filtro e o senso crítico, às vezes é uma desinformação, né? Uma informação errada mais atrapalha do que ajuda. Então, claro que existem muitos lugares na internet que a gente pode ter acesso a boas informações. Tem, por exemplo, um aplicativo de um colega meu de Florianópolis que chama Desencoste os Seus Dentes. Lá é um lugar confiável que ajuda o paciente a lembrar que ele não pode apertar, que ele deve usar a placa no final da noite. Então, esse aplicativo eu recomendo, chama Desencoste os Seus Dentes. Tem um outro blog que é muito bacana, de uma colega nossa que faz parte da Sociedade Brasileira de Dor Facial, que é a doutora Juliana Barbosa, chama Juliana Dentista, que é um blog com informações, enfim, seguras, científicas, e tem o depositório de artigos científicos chamado PubMed, ou Cielo, que lá você encontra artigos científicos que você pode se informar, mas acho que sempre antes de tomar qualquer tipo de atitude, o ideal é procurar um profissional para fazer isso de maneira mais segura. Tá certo. Bruno, Val, obrigado. Obrigado, viu? Um abraço na Tereza, no seu pai. Pode deixar. Né? As crianças, né, já começaram a povoar o planeta aí. Obrigado. Sucesso para você e espero que atenda os nossos convites sempre. Sempre, estou à disposição. Obrigado, obrigado pela atenção. Nós conversamos aqui com o Dr. Bruno Furquim. Comunidade se despede, né? Até amanhã.